Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar, eu faço parte do Centro Espírita Amor ao Próximo. Já frequentei também muitos anos o grupo espírita Joana d'Arc. Também participei de vários movimentos e queria mandar um abraço para todos. Aqui nós temos maravilhosos trabalhadores e é um prazer revê-los sempre, e é um prazer também trabalhar nas casas espíritas que eu passei. Inclusive no Joana d'Arc eu participava do coral Bezerra de Menezes, que é um coral maravilhoso. Bom, nós vamos começar falando sobre Jesus. Jesus falava por parábolas, isso não é novidade para ninguém. O que são parábolas? São narrativas curtas que usam uma linguagem figurada para trazer uma história de cunho moral ou religioso. Então Jesus se utilizava muito dessas parábolas porque elas atendiam a necessidades, por exemplo, como os analfabetos da época, que eram a maioria. Era mais fácil para os analfabetos entenderem aquele tipo de linguagem. A parábola também servia para que as pessoas prestassem mais atenção, para que memorizassem mais todas as falas de Jesus. Isso acontece com o ser humano até hoje. Essas histórias serviam também não só para aqueles que não tinham esse conhecimento das letras, mas também para os doutores da lei, que interpretavam as leis mosaicas da época. Então, a parábola era muito usada por Jesus, e ele contou muitas parábolas. Nessa que nós vamos ver hoje, ele estava, como sempre, com os seus seguidores, e um dos judeus, que era um fariseu, questionava Jesus pelo fato dele andar, conversar, comer com os que eles consideravam como pecadores. Naquela época, como hoje, existiam muitas diferenças sociais e existia também muitos preconceitos contra as pessoas que não tinham posse, que não tinham conhecimento. O conhecimento nessa época era monopolizado por essa elite judaica. Então o povo não tinha acesso ao conhecimento e era muito fácil manipular as ideias do povo, como é hoje também. Bom, a parábola que eu me refiro é a parábola do filho pródigo. Antes de nós contarmos a parábola, nós vamos antecipar com os 3 personagens que constam nessa parábola: o pai e os 2 filhos. Nós vamos fazer uma analogia de que o pai seria Deus e os filhos seríamos nós, as criaturas. Então, Deus, o pai, e os 2 filhos, seres humanos, aqueles que Deus criou. Então, Jesus sabia que a ideia de Deus daquele período era uma ideia que não refletia a verdade. Como era visto Deus naquela época pelos judeus? Deus
parecia mais com os seres humanos do que com uma divindade. Deus podia se irar, podia se vingar, podia preferir um povo a outro, era parcial. Inclusive, era comum na religião judaica o sacrifício de animais. Esses sacrifícios eram feitos de formas individuais ou até para interesses coletivos. Os animais eram sacrificados, entre outras coisas, para que fosse perdoado o pecado da pessoa. Então, o sacrifício representava o arrependimento da pessoa em relação ao erro e Deus iria perdoá-lo por aquele pecado. Coletivamente também, muitos desses sacrifícios eram feitos em nome do bem-estar das pessoas, né? Em nome de que Deus não se irasse, né? E beneficiasse de alguma maneira ao povo. Então essa relação e essa visão de Deus era assim, era uma relação de troca. As pessoas naquela época não se viam, não se analisavam, não achavam que elas próprias eram responsáveis pelos seus erros, elas próprias teriam que se arrepender, elas próprias teriam que mudar o comportamento. E que a mudança de comportamento, ela não ocorre de uma hora para outra. Mas era mais fácil um culto exterior do que uma mudança interna. Até porque muitos deles, principalmente os mais humildes, não tinham muito conhecimento dessa parte espiritual. Então essa visão de Deus era muito diferente da que Jesus sabia. E ele então começou a trabalhar também de reformular essa visão que era muito ruim. E aí eu vou ler a parábola e a gente vai fazendo a análise de acordo com o que a gente entendeu. Um homem tinha 2 filhos. Disse uma moça a seu pai: meu pai, dá-me a parte dos bens que me tocam. Ele repartiu os seus haveres entre ambos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país longínquo e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: quantos operários de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus diaristas. Levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu-o e teve compaixão dele. E correndo, o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vestilha. E pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também um novilho cevado. Matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho era morto e reviveu. Estava perdido e se achou. E começaram a regozijar-se. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou,
e foi chegando à casa, ouviu a música e a dança, e chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: chegou teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio este teu filho, que gastou os teus bens com meretrizes, tu o mandastes matar para ele o novilho cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos-nos e alegrarmos-nos, porque teu irmão era morto e reviveu, estava perdido e se achou. Está em Lucas capítulo 15, versículo de 11 a 32. Então, o que a gente pode perceber aqui? Um pai, dois filhos. Quando a gente faz uma analogia entre o pai e Deus, a gente entende o quê? Que esse pai é um pai amoroso. É um pai que não quer punir, mas quer educar. É um pai que dá direito a seu filho de escolha, de livre-arbítrio. Porque para que uma pessoa tenha um direito à herança, o dono do dinheiro, da riqueza, tem que estar morto, tem que morrer. Mas ele queria a parte dele mesmo com o pai vivo. O pai poderia ter se recusado, mas ele sabia que o jovem precisava dessa experiência, porque, embora ele soubesse que seria provavelmente dolorosa, ele precisava e necessitava. Então, com esse personagem, Jesus começa a transformar a visão de Deus, que Deus não é aquele ser punitivo, não é aquele ser vingativo. Pelo contrário, tem paciência, respeita o livre-arbítrio das criaturas, ajuda no processo de aprendizado, auxilia, dando todos os instrumentos possíveis para que a pessoa possa passar por as experiências da melhor maneira possível e tirar de cada uma o melhor possível. Então, essa nova visão de Deus ampliada por Jesus é muito importante, porque o que ocasiona uma visão deturpada de Deus? Ocasiona uma mudança que não seja profunda. É um culto exterior, como faziam os judeus da época, e Jesus criticava muito isso. Jesus queria mostrar uma ideia de um pai infinitamente bondoso e infinitamente sábio. Então, mas como é que esse pai sabia que iriam acontecer essas coisas com o filho? É porque na época, esse novilho, ele era tratado durante um bom tempo, era engordado, era um cuidado específico, porque ele seria utilizado numa situação especial. E o pai fez isso, sabia que seu filho iria retornar. Então preparava o novilho, ou seja, no caso de Jesus, o novilho vai representar a boa nova, que Deus preparava para a terra aquele que viria trazer uma mensagem libertadora, de amor, de fraternidade, de cooperação. Então, Deus como pai da parábola que Jesus contou,
Um pai que já sabia das necessidades daqueles que viriam para o planeta Terra. E sabia que havia necessidade desse aprendizado, desse sofrimento, porque os judeus na época ficavam submetidos ao domínio dos romanos. E eles não aceitavam isso, com razão, mas eles necessitavam passar por esse domínio para que pudessem, como o jovem, a partir das experiências dolorosas, conseguir ser um pouco mais humilde, conseguir ter consciência da importância do Pai de Deus, ou, como a parábola conta, do Pai que supria as necessidades dos seus filhos. Então, o livre-arbítrio é uma coisa muito importante e é um outro tema que Jesus aborda nesta parábola. No Livro dos Espíritos, na questão 843, Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos respondem: pois se tem liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós temos que ter o livre-arbítrio para que possamos ter responsabilidade do que fazemos. Então, recebermos as recompensas ou castigos, entre aspas, daquilo que fizemos. É a lei de causa e efeito. Então, os méritos são nossos e os deméritos também. O Kardec continua perguntando aos espíritos com relação ao livre-arbítrio. O organismo não influi nos atos da vida? E se influi, não o faz com prejuízo do livre-arbítrio? Quer dizer, o rapaz da parábola era um jovem. A gente imagina que o jovem é assim mesmo, quer aproveitar a vida, né? Então, a própria parte física, a necessidade dessa juventude de aproveitar a vida no entendimento material, não influi no livre-arbítrio? Não prejudica, não traz prejuízo? E os espíritos respondem: o espírito é certamente influenciado pela matéria, que pode entravar as suas manifestações. Eis porque, nos mundos em que os corpos são menos materiais do que na Terra, as faculdades se desenvolvem com mais liberdade. Mas o instrumento não dá faculdades ao espírito. De resto, é necessário distinguir, neste caso, as faculdades morais das faculdades intelectuais. Se um homem tem o instinto de assassínio, é seguramente o seu próprio espírito que o possui e que lhe o transmite, mas nunca os seus órgãos. Aquele que aniquila o seu pensamento para se ocupar apenas da matéria faz-se semelhante ao bruto, e ainda pior, porque não pensa mais em se premunir contra o mal. É nisso que ele se torna faltoso, pois assim age pela sua própria vontade. Então, a matéria não é responsável pelas escolhas que fazemos, mas influencia porque nós temos uma visão de prazer relacionada ao material. Por isso é necessário que nós estudemos. Quanto mais você conhece, mais bom uso você faz do livre-arbítrio. Mas esse conhecimento é em relação à vida espiritual. Jesus sempre falava conosco sobre a questão espiritual, falava para o espírito. É importante lembrar também que nessa parábola Jesus criticava um pouco essa posição dos judeus de impor a religião, impor as ideias, né, daquele que eles achavam que era um instrumento direto de Deus, Moisés, as leis mosaicas, que eram a expressão
de toda a vontade de Deus. E eles tinham práticas exteriores muito enraizadas. E Jesus criticava muito isso, porque eles davam mais valor a essa parte prática exterior do que a mudança interior, como aconteceu com o jovem da parábola. O jovem da parábola, embora ele tenha agido de maneira equivocada, mas as experiências levaram ele a uma consciência dos seus erros e uma mudança de comportamento. Já o irmão mais velho poderia ter uma analogia com os próprios judeus da época, com os fariseus, porque ele não saiu de casa, ele ficou com o pai dele, mas ele ficou com interesses, ele não ficou por amor, ele não conseguiu ter esse vínculo com a família, tanto que quando o irmão voltou, ele não se preocupou em como estava o irmão, em que estado ele estava, se precisava de alguma coisa. O que ele realmente se preocupou foi o fato do pai, né, tê-lo recebido da maneira que recebeu e ter ainda sacrificado lá o novilho por causa do irmão. E ele esperava então do pai que ele recebesse coisa melhor. Então, são sentimentos que ainda não estavam sendo desenvolvidos. O sentimento de amor ao próximo, que faz com que você não divida a sociedade em pessoas melhores do que outras. Jesus sempre falava nas suas pregações sobre amar ao próximo como a si mesmo. Outra questão que nós podemos abordar também nessa parábola é a questão das leis divinas, leis naturais. Elas são leis que regem toda a nossa estadia aqui na Terra. E ela faz com que Deus seja justo porque as impõe para todos da mesma maneira. Então, quando Jesus fala sobre amar ao próximo como a si mesmo, ele está falando de uma lei, a lei de amor. Então, na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. É o caso do jovem, que, predominando a tendência material, se afastou da parte espiritual momentaneamente e realmente encontrou muitas dificuldades e muita infelicidade. Ele precisou chegar ao fundo do poço para poder perceber que ele sozinho não ia conseguir, né, o objetivo dele, que era ser feliz. E volta às suas origens, né, à sua casa, para receber aquilo que ele antes tinha dispensado. Mas a experiência foi importante para ele. Todas as experiências da nossa vida nos levam a crescermos espiritualmente. O irmão que ficou, ele não teve essa oportunidade. Ele não teve vivências que o levou a perceber o quanto ele era frágil e o quanto precisava do outro. Infelizmente, seu interesse era material. E ele não conseguiu enxergar como o outro que passou pelas vicissitudes, ele não conseguiu enxergar que era uma pessoa egoísta, que era uma pessoa que só pensava nos bens materiais.
até porque naquela época essa preocupação não era muito comum. A vinda de Jesus foi muito importante nesse sentido. Jesus falava por parábola para que nós pudéssemos refletir. E o interessante também com relação à questão da parábola é que Jesus sabia que os mesmos que eu ouvia naquela época com uma determinada visão de vida, ouviria essas mesmas parábolas posteriormente, em outras experiências encarnatórias, com um outro olhar, como nós estamos fazendo agora. Naquela época, nós não conseguíamos entender a profundidade das lições do Mestre. Mas hoje, nós temos essa oportunidade de rever essas parábolas e esses ensinamentos com um olhar ampliado, experiências vivenciadas como jovem, muitas quedas, mas com uma visão muito mais ampla e um entendimento muito melhor das parábolas do Mestre. Uma visão de Deus também bem diferenciada, embora hoje ainda haja muitas pessoas que têm essa ideia de um Deus vingativo, de um Deus parcial, de um Deus que prefere a uns do que a outros, de um Deus que de alguma maneira não se preocupa com uma parte da sua criação, porque uns passam por muita privação e outros têm muito. Então, ainda há esse tipo de visão, mas a gente também sabe que há um outro grupo que já conseguiu romper com esse tipo limitado de visão, que nos traz muitos malefícios, porque não nos leva à reflexão. Na Idade Média, nós tivemos o exemplo da Igreja Católica, que vendia indulgências, perdão dos pecados, e as pessoas acreditavam de fato naquilo. Então, o importante não era mudar o seu comportamento. Você poderia errar e depois você comprava a sua indulgência, o perdão dos seus pecados. Essas imposições religiosas, elas acabam influenciando sim no nosso livre-arbítrio. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. Outra questão que a gente pode aproveitar também dessa parábola é o fato de que quando o irmão mais novo pede ao pai para dividir a herança, mesmo não estando morto, claro, o pai o faz, mas ele afeta também o filho mais velho. Então, afeta o pai, afeta o mais velho. E, então, significa que todas as nossas ações, elas não se referem só a nós. Elas sempre afetam ao outro ou a outros de maneira direta ou indireta, de maneira positiva ou de maneira negativa. Então, quando Jesus fala dessa parábola, ele também quer que nós percebamos isso. As nossas escolhas, elas também afetam a outras pessoas. E isso nos torna ainda mais responsável por aquilo que nós queremos e optamos. É importante, na hora de uma escolha qualquer na nossa vida, pensarmos não só no que ela vai trazer para nós de bom, mas também pelo que ela vai trazer para aqueles que nos rodeiam. As responsabilidades que nós temos com as nossas opções não são só as que se relacionam a nós, mas também as que se relacionam com os outros. Se você opta por falar de outras pessoas de maneira pejorativa, a chamada fofoca, você não só está afetando a você mesmo, como os outros. Então, todas as nossas ações, elas têm que ser muito bem pensadas, justamente porque se afeta só a nós, tem um grau de responsabilidade. Mas se afeta a mais um, aumenta esse grau de responsabilidade.
Se afeta mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, a muitos, então essa responsabilidade ela fica enorme. Quando nós queremos convencer as pessoas de determinadas ideias, e essas pessoas começam a mudar de pensamento por conta dessa nossa fala. Se for uma coisa boa, vai levar a consequência boa, mas e se for ruim e prejudicar essa pessoa, a responsabilidade também será nossa. Então a parábola é muito rica, nós poderíamos analisá-la de diversas formas. De uma nova visão de Deus, uma visão de que nós somos todos irmãos e que os irmãos têm defeitos, mas que precisam modificar-se, precisam aprender a ser melhores. A questão de dar muita importância aos bens materiais, muito mais do que os espirituais, as consequências disso. A análise que você deve fazer de você mesmo, para que você consiga compreender o que te levou a errar e não errar mais, procurar a causa. A extirpação do orgulho, a adoção da humildade, olhar o outro sempre compreendendo as suas limitações, assim como a nós, perdoar, como diz o Mestre. Então as lições que ele nos deixa, elas são ricas, e se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nós não precisaremos sofrer tanto para aprendermos que o amor é lenitivo para tudo. O amor cobre a multidão de pecados, mas o amor em ação. Que nós possamos, então, ouvir mais as palavras de Jesus e passar para praticá-las, tanto em nós como em relação às outras pessoas. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira a fazer uma reflexão sobre essas questões e mando um abraço mais uma vez a todos aqueles que gostam também de estudar a doutrina espírita e que praticam no seu dia a dia essas ações benéficas que são inspiradas também pela espiritualidade maior. Um abraço a todos. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que vir